Olá, Estados Unidos, Japão, Canadá e outros 9 países firmaram a parceria Transpacífico, o maior acordo de livre comércio do mundo aprovado nos últimos 20 anos. E eu vou te contar uma outra coisa, isso pode ter consequências na sua vida e na economia brasileira. Vamos dar uma olhada nessa reportagem da TV Senado sobre o tema. Resultado de 8 anos de negociações, o Tratado do Transpacífico é o maior acordo comercial regional já firmado. Reúne 12 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, que representam 40% do PIB e 30% da corrente de comércio mundiais. A expectativa é de que o tratado tenha um forte impacto nas negociações de bens, serviços e investimentos em todo o mundo. Pesquisa da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas sugere que as exportações brasileiras podem encolher até 2,7%, tendo em vista que os produtos comercializados entre as nações participantes do acordo ficarão mais baratos em comparação a mercadorias produzidas em outros países. E para falar do Acordo Transpacífico, a Agenda Econômica trouxe aos nossos estúdios Carlos Pio. Ele é professor de Economia Política Internacional da UNB. Como é que vai? Tudo bem, Aloysio. Prazer estar aqui com você. Que bom. Professor, o acordo está aprovado, mas não está valendo ainda, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Os congressos dos respectivos países têm que aprová-lo. Isso, ele foi negociado durante 10 anos. Havia uma expectativa de que fosse essa negociação concluída ao fim do ano passado, não conseguiram. E é um acordo muito feito em condições muito especiais, muito segredo, havia cláusulas de segredo. Então, só depois de assinado é que os congressistas dos respectivos países estão tomando conhecimento aos poucos. É uma quantidade de texto enorme e as agendas nacionais, por exemplo, eleições americanas, tomam frente à discussão desse assunto. Então, fechada a negociação, nada garante ainda que tenha aprovação. Há uma grande discussão nos Estados Unidos ainda, os candidatos à presidência se posicionando e tal, então não tem nada garantido ainda. Mas da forma como está colocado, ele envolve 40% do PIB mundial. O que ele pode significar para essas economias? Olha, ele chama-se um acordo de comércio, né? Só que tem sido realizado fora da OMC, da Organização Mundial do Comércio, porque ele toca em temas relacionados a comércio, em torno dos quais tem muito pouco consenso dentro da OMC. Então, os Estados Unidos, assim como a União Europeia, em outros acordos, eles buscam parceiros que concordam sobre muita coisa e aí resolvem tratar desses outros assuntos relacionados a comércio. Então, ele pode mudar muita coisa porque ele harmoniza regras mais do que propriamente liberaliza comércio, mais do que propriamente reduz barreiras, né? Reduzem barreiras, mas, além disso, principalmente, eles harmonizam o funcionamento das economias nacionais. Então, nesse sentido, facilita muito a vida para as empresas dos países que são membros, porque, a partir de agora, os procedimentos que elas têm que seguir no seu país são aceitos pelo que os outros países membros do acordo exigem quando realizam importações ou quando recebem investimentos estrangeiros. Então, tem muita importância, mas é muito difícil, ou praticamente impossível, avaliar quantitativamente qual será o impacto, porque nós não sabemos, depende das decisões de investimento das empresas dos países membros. E essas decisões não estão feitas. O acordo toca em questões como relações de trabalho, questões ambientais, comércio eletrônico, quer dizer, ele é muito amplo. Agora, dá para acreditar que alguns países que estão envolvidos, que são tradicionalmente exportadores de produtos um pouco mais elaborados, eletrônicos e tal, eles podem mudar no que diz respeito a relações de trabalho, já que a gente sabe que há uma exploração forte de mão de obra neles? Olha, eu acho que, de uma maneira geral, o acordo pressupõe que as economias estejam se tornando mais e mais economias normais, né? Talvez o caso mais próximo dessa questão que você levantou seja o Vietnã, que é um país que tem recebido muito dos investimentos que saem da China porque a China ficou cara, né? Então, ainda oferece uma força de trabalho com baixa regulação. Pode-se fazer muito com o trabalhador do Vietnã, ele não tem capacidade de se organizar em sindicatos, é um regime autoritário. Mas, tirando o caso do Vietnã, a maior parte dos outros países desse bloco
são países de economias já muito internacionalizadas, né? Talvez tirando Brunei, que é um país, uma ilha muito pequena, né? Mas todos esses outros países, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Singapura, Chile, Peru, México, são países que vieram ao longo dos últimos anos normalizando, no sentido de tornando-as mais liberais, mais próximas daquilo que se faz no Ocidente, não só as relações de trabalho, mas as regras econômicas de uma maneira geral. De tal modo que nesses países existe muito pouca divergência do ponto de vista político a entrada num jogo para valer. Pega o caso do México, por exemplo, que é um país que aí aparece nas matérias da mídia internacional como rivalizando com o Brasil. São economias mais ou menos do mesmo tamanho. O Brasil tem algumas vantagens significativas do ponto de vista de extensão do território e tamanho da população, mas o PIB do México é um PIB muito significativo. O México tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos e Canadá, chamado NAFTA, e tem acordo de livre comércio com a China. De tal modo que um país como esse, adensar ainda mais as suas regras comerciais, comprometer-se ainda mais com um padrão de liberalismo econômico, é muito aceito domesticamente, não há muito problema, né? Então, eu diria que há muito pouco problema em relação a trabalho. Há muito mais dificuldades em relação a temas sensíveis a determinados setores econômicos, por exemplo, os canadenses do setor de derivados do leite, que são muito protecionistas, ou a indústria automobilística japonesa, e a indústria farmacêutica em alguns países. Então, esses foram temas mais sensíveis. As cláusulas trabalhista e ambiental já são conhecidas. Os Estados Unidos, por pressão dos sindicatos domésticos, tem digamos assim, um modelo conhecido do que ele negocia nesses assuntos. E os países que se dispuseram a negociar com os Estados Unidos já sabiam disso. Já conheciam as regras. Agora, o senhor estava me falando que uma das características dessa parceria Transpacífico é de que ela foi negociada às margens da OMC. O Brasil, tradicionalmente, preza a Organização Mundial do Comércio e não tem muito apreço por esse tipo de negociações. É uma estratégia correta, na opinião do senhor, ou a gente está perdendo o bonde da história? Olha, é a margem, mas não é a revelia. O Acordo Transpacífico vai ser aceito pela Organização Mundial do Comércio, como todos os outros acordos de comércio feitos por membros da OMC. Todos os países membros, são poucos os que não são, a Rússia sendo o mais significativo deles, todos os membros estão comprometidos com as regras da OMC em todas as suas negociações comerciais. O que eu disse é que esse acordo passa à frente da dinâmica de paralisia que tem caracterizado a OMC praticamente desde o seu surgimento em 95, mas principalmente desde que a rodada Doha foi lançada em 2001. E isso porque a OMC cresceu muito, são 161 países membros, e a regra é por consenso. Então, o peso de um grande exportador, tanto Estados Unidos, quanto Canadá, quanto França, Alemanha, Singapura, China, vale o mesmo que um pequeno exportador, como Brunei ou como Singapura, ou como a Ilha Maurício. Então, isso dificulta muito o processo decisório. O caminho encontrado por países que têm esse compromisso com aumentar as correntes de comércio, que estão preocupados com isso, foi a segunda melhor opção, que são esses acordos regionais ou plurilaterais, tá? O Brasil, como você disse, ele é um membro originário da OMC, do GATT, que era o predecessor. Mas o Brasil não gosta de fazer comércio, quer dizer, nós temos ainda uma grande desconfiança em relação às vantagens de abrir a nossa economia. E digamos assim, um teste importante para a possibilidade de realizar acordos bilaterais ou plurilaterais, que um país esteja disposto a abrir a sua economia. Porque abrir a economia traz ganhos, tanto para as famílias que compram alimentos, remédios, vestuário, calçados mais baratos, material de construção, se for o caso, quanto para as empresas que também compram insumos, matérias-primas, tecnologias mais baratas. Então, esse é a primeira, digamos assim, o teste de força para a capacidade e a disposição de um governo fazer acordo de livre comércio. Ele sabe, ele entende que ao abrir a própria economia há ganhos significativos, tanto do ponto de vista da renda das famílias
e da receita das empresas, porque elas economizam, mas também ganhos com a possibilidade de, em reduzindo custos e em baixando preços e aumentando qualidade, exportar mais. E o governo brasileiro, independentemente dos partidos, os governos brasileiros sempre foram relutantes em abrir a economia. Então, o Brasil... Lembrando que a gente tem pouco mais de 1% do comércio mundial, apesar do porte da nossa economia. E já tivemos 2%, certo? O nosso processo de perda de importância no comércio internacional é paralelo ao processo de ênfase que foi dado desde os anos 50 no processo de industrialização por substituição de importações. Substituição de importações, esse nosso modelo aí de desenvolvimento, significa justamente livrar-se da necessidade de importar. E, nesse sentido, reduz aqueles ganhos a que eu tinha feito referência antes, que vem com a maior liberdade de importar. Veja lá que entre os principais exportadores do mundo, que é uma visão que está sempre na tela dos decisores de política econômica no Brasil, entre os maiores exportadores do mundo estão também os maiores importadores. China, Estados Unidos, Alemanha, Singapura, Malásia, são todos grandes exportadores e importadores. Porque importar muito significa vantagem para o produtor local que pode se concentrar na agregação de valor ao que ele importa e vender a um preço e com uma qualidade competitivos internacionalmente. Sem isso, não dá para ser grande exportador, a não ser de commodities, que são produtos mais simples, exigem... Commodities, que é uma característica da pauta exportadora brasileira. Exatamente. E não tenho nada contra a exportação de commodities. Eu só quero dizer que a possibilidade de maior diversificação da pauta exportadora e aumento significativo do peso da nossa economia nas exportações e nas importações mundiais depende de mais abertura. E isso nós nunca estivemos dispostos a fazer, a não ser em períodos episódicos, como, por exemplo, entre 1989, no final do governo Sarney, e 1992, antes do início do Plano Real, no período que envolveu o presidente Collor, e lá nos anos 60, depois do golpe militar, durante 1 ano e meio, 2 anos, em que a economia brasileira teve lá, foi guiada por uma certa abertura. Tirando isso, nós nos orgulhamos muito de ser uma economia que busca a autossuficiência em praticamente tudo. Por isso, com tanto sofrimento, tanto para as nossas famílias quanto para as nossas empresas, e com baixíssima participação nas exportações mundiais. Agora, professor, eu abri o programa falando que o Tratado Transpacífico pode influenciar, mexer na vida dos brasileiros, da economia brasileira. Estava certo? Isso pode acontecer? E como é que isso vai acontecer? Olha, sendo transpacífico, o Brasil não podia ser parte desse bloco, né? Porque nós não temos acesso ao Pacífico. Teria que mudar de nome ou teria que mudar as características. Mas nós poderíamos, sim, demandar a entrada nesse bloco, como em qualquer outro, os blocos de a ideia de um regionalismo aberto. Os que não são membros podem pedir para fazer parte. Fazer parte traz uma grande vantagem por aquilo que nós dissemos antes, que tem a ver com a uniformização ou harmonização das regras de funcionamento da economia. Regras complexas que indiretamente afetam exportações e principalmente importações. Ao não fazer parte de um acordo como esse, as empresas brasileiras, especialmente as empresas exportadoras, que disputam mercados consumidores com empresas de algum país membro do bloco, as nossas empresas têm menos condições de competir com elas. Por quê? Porque, primeiro de tudo, não tem um ambiente doméstico no Brasil que esteja harmonizado com as regras que são exigidas nesses grandes mercados para produtos importados ou para o processo de fabricação desses produtos que virão a ser importados. Então, nesse sentido, aumenta a burocracia, ou mantém-se uma burocracia alta sobre empresas brasileiras quando se fez um trabalho dentro do bloco de reduzir essa burocracia. E, em segundo lugar, os blocos, como a Transpacífico, no que eles têm de propriamente redução de barreiras à importação, eles criam o chamado desvio de comércio. Porque as alíquotas vão ser mais baixas para os exportadores de dentro do bloco, é possível que, por exemplo, um exportador australiano de um produto como um produto que o Brasil vende,
passe a ter vantagem, a conseguir entrar no mercado americano, entrar no mercado japonês, com condições de preço mais vantajosas do que o produto brasileiro, simplesmente porque as alíquotas sobre esse produtor australiano foram reduzidas e aquelas que incidem sobre a exportação brasileira não o foram. Isso aconteceu com o açúcar logo após a assinatura do tratado, que os Estados Unidos aumentaram a cota de exportação australiana. Açúcar, que é um produto tradicionalmente brasileiro, nós somos grandes exportadores, somos grandes produtores mundiais. Né? Exatamente. E assim como esse, que é um produto mais simples do ponto de vista da sua natureza produtiva, isso vai ser ainda mais significativo em relação a produtos complexos. Não é à toa. Nós caminhamos na contramão dessa história. Né? A redução das barreiras ao comércio, que foi algo que foi perseguido depois da Segunda Guerra, com grande impulso, com grande força pelos Estados Unidos, quer dizer, por meio do GATT, por meio da OMC, ela estimula que os países tenham baixo controle, os governos nacionais imponham baixos controles sobre as empresas ali localizadas. Elas podem importar muito para ter preço e qualidade, para exportar muito. A história da nossa resistência a essa forma de interpretar o funcionamento da economia acaba levando que, por exemplo, automóveis produzidos no Brasil por uma empresa multinacional não tem o preço e qualidade que o mesmo automóvel produzido em condições mais vantajosas, com menos regulação, com menos obrigação de compras locais, de fornecedores locais. Professor, a gente vai fazer uma breve pausa, vamos para o intervalo. No segundo bloco, a gente continua tratando do Tratado Transpacífico com o professor Carlos Pio. Não perca.